Vamos desenvolver nessa aula uma tabela hash utilizando várias estruturas. Nós já desenvolvemos nas aulas anteriores uma tabela hash com vetor e uma tabela utilizando lista encadeada. Porém, em todas as duas versões, nós sempre trabalhamos com números inteiros. Então, em toda posição da nossa tabela, a gente tinha apenas um número inteiro. Agora, e se a gente tiver uma struct, se a gente tiver um registro diferente? Como então que a gente trabalha com essa nossa tabela hash? Então, é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. O código que eu tenho aqui é da nossa tabela hash linear, com vetores. Então eu defini aqui o tamanho do vetor, eu inicializo a nossa tabela, temos aqui a função hash, a gente faz a inserção, a busca, a impressão e aqui nós temos a nossa função main. Perceba que a nossa tabela é um vetor de inteiros. Então eu vou utilizar esse código aqui, eu vou alterar esse código aqui para trocar esse tipo inteiro por algumas estruturas. Se você não viu o desenvolvimento desse código, eu vou deixar nos cards aqui acima o link para a playlist sobre tabela hash. Então é extremamente interessante você ver primeiro como que nós construímos esse código para então entender as alterações que nós vamos fazer aqui, ok? Lá na playlist sobre fila tem uma aula já no final da playlist onde eu apresento como construir uma fila com várias estruturas. Então nós vamos fazer uma colinha lá daquele código. Eu tenho aqui então um código que foi desenvolvido na aula 256. Perceba que aqui nós temos uma fila com vários tipos de dados. Esse código aqui que foi desenvolvido na aula 256, a gente vai utilizar ele como base. E aí a gente não precisa reescrever todo esse trecho aqui. Olha o que nós temos aqui. Nós temos uma estrutura data, nós temos uma estrutura endereço, nós temos uma estrutura contrato, e aí perceba que dentro de contrato nós temos aqui uma data, a assinatura desse contrato, e por fim nós temos aqui a nossa estrutura pessoa. Perceba que pessoa possui um nome, possui uma data de nascimento, possui um endereço e possui um contrato. O interessante aqui é que nós temos uma estrutura dentro de outra. Perceba, a estrutura pessoa possui três estruturas, aqui a estrutura data, a estrutura endereço e a estrutura contrato. E a estrutura contrato dentro dela também possui aqui a estrutura data, a assinatura do contrato. Então nós vamos utilizar essas estruturas aqui. Como nós já temos elas aqui, eu vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Na verdade, eu vou copiar um trecho maior de código, porque para cada uma dessas estruturas, olha só, nós temos aqui a impressão das informações de uma pessoa. Nós temos então um procedimento para imprimir data, um procedimento para imprimir o endereço, um procedimento para imprimir as informações de um contrato. Perceba que dentro da impressão do contrato a gente chama o imprimir data para imprimir a data de assinatura e nós temos aqui o imprimir pessoa, onde a gente vai imprimir o nome, a data de nascimento. Perceba, a gente chama o imprimir data e nós já temos agora o imprimir endereço e imprimir contrato. Se a gente quiser inserir essas informações na nossa tabela, a gente vai precisar ler essas informações todas, certo? Então, olha, nós também já temos aqui a leitura dos dados de uma pessoa. Um procedimento, na verdade, uma função para fazer a leitura de uma data. Então, não importa o tipo de data, vai ler uma data, dia, mês e ano e vai retornar essa data. Para fazer a leitura de um endereço, então vai preencher as informações, os dados de um endereço e vai retornar esse endereço. A mesma coisa para o contrato. E aí perceba que quando a gente vai ler a data, nós já temos a nossa função para fazer a leitura de data. Então a gente simplesmente chama a função para ler essa data. E nós temos aqui ler pessoa. Cria uma variável do tipo pessoa, faz a leitura do nome, data de nascimento, a gente utiliza a função ler data, o contrato, a função ler contrato e o endereço, a função ler endereço. E aí começa então a inserção na fila, que a gente não vai utilizar. O que interessa para a gente é da linha 125 para cima. Então eu vou copiar esse trecho aqui, vou selecionar todo esse trecho, pronto, vou copiar até aqui a nossa estrutura data, Ctrl+C, vou minimizar, a gente não precisa mais desse arquivo. E agora aqui, olha o que eu vou fazer. Nós temos aqui o tamanho da nossa tabela, então eu vou deixar o tamanho 31 e agora eu vou colocar aqui uma distância maior para separar e eu vou colar todo esse trecho de código aqui. E aí vamos fazer aqui algumas alterações. Eu vou voltar aqui nas estruturas, a data vai permanecer igual, o endereço também, o nosso contrato e pessoa. Eu vou fazer uma alteração aqui em pessoa. Por quê? Lembra, quando a gente está trabalhando com tabela hash, a gente precisa de um campo único, um campo identificador, que vai identificar os nossos registros. Neste caso, o que a gente pode utilizar aqui para pessoa? Perceba, nome não é muito interessante, porque por mais que o sobrenome seja diferente, a gente pode ter 2 Marias, 3 Marias, 4 Marias, a gente pode ter 2, 3, 4, José, Pedro, Tiago. Então, eu vou acrescentar aqui mais um campo inteiro, que eu vou chamar de CPF. Claro que eu não vou colocar aqui 12 números. A gente teria que fazer uma avaliação se 12 dígitos cabe em uma variável do tipo inteiro. Eu vou digitar 4, 5 números, mas eu vou chamar de CPF para indicar que este campo não vai se repetir para nenhuma pessoa, ok? Então é este campo aqui
que a gente vai utilizar na hora de gerar o ID de acesso no nosso vetor, o índice de acesso ao nosso vetor. É esse campo que a gente vai passar para a nossa função hash, ok? Agora, olha só, se eu acrescentei um campo na minha struct pessoa, eu preciso vir aqui na impressão e na leitura e fazer essa alteração. Então, olha só, eu vou acrescentar aqui mais uma linha, printf, vou colocar aqui uma tabulação, vou colocar agora cpf, dois pontos, vou imprimir um número inteiro e vou saltar uma linha. De onde virá essa informação? Da nossa pessoa p.cpf. Opa, não é o contrato. .cpf. Pronto. Então, eu já alterei a impressão da pessoa para também imprimir a informação de CPF. Agora, eu preciso alterar também a leitura. Então, nós temos aqui a leitura da data, a leitura do endereço, a leitura do contrato e temos aqui a leitura da pessoa. Então, digite o nome, será digitado aqui o nome. Vamos pedir agora aqui o CPF. Vou colocar aqui mais um printf. Vou saltar uma linha, vou colocar aqui CPF, dois pontos, e aí vamos então fazer a leitura desse CPF. Scanf, a nossa função de entrada, é um número inteiro, então %d, vírgula. Onde que eu vou salvar esse CPF agora? Lembra, toda pessoa, nós criamos lá nossa struct pessoa, então toda variável do tipo pessoa, dentro dela tem um campo CPF. Então, eu vou salvar essa informação em ecomercial p.cpf. Pronto, então já fizemos as alterações necessárias aqui nas nossas estruturas. Agora a gente vai precisar fazer as alterações aqui nas nossas funções e procedimentos para trabalhar, para manipular a nossa tabela hash. Então olha só, eu vou inclusive colocar aqui um comentário, funções e procedimentos para tabela hash. A partir daqui agora nós temos funções e procedimentos. Opa, o tio ficou no lugar errado. Funções e procedimentos para trabalhar com a nossa tabela hash. Vamos começar aqui agora no procedimento de inicializar tabela. Novamente, a gente ainda precisa inicializar a tabela, só que a nossa tabela agora não vai ser de inteiro, vai ser do tipo pessoa. E aí, como que a gente inicializa essa tabela? Olha só, quando a gente tinha uma tabela de inteiro, a gente percorria a tabela colocando 0 em todas as posições, concorda? Porém, agora nós não temos uma tabela de inteiro, nós temos uma tabela de pessoas. Perceba, quando eu coloco aqui T na posição I, que é a nossa tabela, ponto. Dentro de cada posição a gente tem um contrato, um CPF, uma data de nascimento, um endereço e um nome. Como que eu indico então que essa posição está vaga? Lembra que a gente vai usar o CPF como chave? Então a gente pode dizer que o CPF é 0. CPF 0 significa inválido, ou seja, essa posição está vazia, ok? Feito isso, finalizamos essa alteração. A nossa função hash ela não vai sofrer nenhuma alteração, porque a gente vai usar o CPF como chave. Então, a gente vai receber aqui o CPF, vamos verificar o resto da divisão desse CPF pelo tamanho da nossa tabela e vamos retornar esse valor. Vamos agora fazer aqui as devidas alterações no inserir. Perceba que eu estou fazendo aqui as alterações de uma forma, você pode fazer de uma forma diferente, ok? Primeira alteração. A nossa tabela agora é do tipo pessoa. Olha só, o primeiro detalhe interessante. A gente recebia um valor inteiro aqui para inserir na nossa tabela, concorda? Aqui já tem uma variação, olha. Ou a gente recebe aqui agora uma pessoa, porque a nossa tabela é de pessoa, ou a gente pode fazer a leitura dessa pessoa aqui dentro. Então você escolhe qual que você acha mais interessante. Neste caso, eu vou fazer essa leitura aqui dentro. Então eu não vou receber uma pessoa como parâmetro aqui não, ok? Olha só, a primeira coisa que a gente faz aqui é calcular o índice de acesso, certo? Porém, nós não temos mais esse valor. Como que a gente obtém esse valor? A gente precisa ler as informações da pessoa que a gente vai salvar. Então, vamos criar aqui uma variável pessoa chamada p e vamos dizer que essa variável vai receber o retorno da nossa função ler, olha só, ler pessoa. Quando essa função finalizar, ela vai retornar para cá uma pessoa completamente preenchida. E agora, então, essa variável p já possui aqui dentro um CPF, que é o que a gente vai utilizar aqui. Olha só, p.cpf. Então, é o CPF que a gente vai passar para a função hash, e a função hash vai retornar o ID, o índice de acesso ao nosso vetor. E aí tem outra verificação aqui agora. Olha só. A nossa tabela é de pessoas, certo? Então, eu não vou verificar se a posição ID é diferente de 0. Eu vou verificar agora se a nossa tabela T na posição ID.cpf é diferente de 0. Lembra? Cada posição do nosso vetor vai guardar uma pessoa. Se o campo CPF for exatamente igual a 0, significa que essa posição está vazia. Então, a gente pode pegar essa pessoa aqui e salvar nessa posição. Se não, se for diferente de 0, significa que já tem uma pessoa aqui. Então, a gente vai para a próxima posição. Quando a nossa repetição finalizar, olha só, o que eu vou colocar nessa posição? Nós não temos mais a variável valor, nós temos aqui agora a nossa variável pessoa. Então é essa pessoa que eu vou salvar nessa posição da nossa tabela. Vamos passar agora para a busca. Novamente, o nosso tipo aqui não é mais inteiro, é
pessoa, e nós precisamos ainda receber aqui uma chave. É a chave que a gente vai procurar. O que é essa chave? Nesse exemplo aqui agora, é o CPF que a gente vai estar procurando. Então, novamente, aqui nós vamos diretamente para a nossa função hash para descobrir então qual índice a gente vai verificar. Eu estou imprimindo aqui um índice gerado, eu vou manter essa impressão. E agora, novamente, olha, tabela na posição id.cpf é diferente de 0? Se for diferente de 0, significa que tem alguém nessa posição. Então, eu vou verificar se tabela na posição id.cpf é exatamente igual à chave que eu estou procurando. Se for, nós vamos retornar a pessoa. Então, nós vamos retornar a pessoa que tem nessa posição. Então, o nosso retorno aqui não vai ser do tipo inteiro, vai ser do tipo pessoa. Porém, isso cria um problema para a gente, olha só. Quando a gente não encontrar a chave, quando o nosso while, a nossa repetição finalizar, retorne 0. Se eu estou retornando uma pessoa, eu não posso mais retornar aqui um valor, um número. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma variável pessoa, P. Eu vou dizer aqui p.cpf recebe 0, ou seja, essa variável pessoa não foi preenchida. Caso a repetição aqui finalize, nós vamos então retornar essa nossa pessoa p. E aí, quando a gente for verificar o retorno, CPF é diferente de 0, vai dar falso, e aí a gente vai então constatar que não tem ninguém, que não foi encontrado esse elemento. Ou tem uma outra possibilidade que é mais interessante ainda. Olha só, a gente pode retornar aqui um ponteiro para uma pessoa. Fazendo isso, a gente não precisa dessa variável. Por quê? Olha só, se a gente vai retornar um ponteiro, então eu vou retornar aqui o endereço da nossa tabela T na posição ID, e aí nesse caso aqui, se não encontrar, a gente retorna nulo. Ao retornar nulo significa que não encontramos nenhum elemento. Então essa versão aqui ela fica mais interessante. Vamos para a parte da impressão. Olha só, nós temos aqui uma tabela de pessoa. Eu vou então alterar aqui o tipo para pessoa. E aqui dentro de impressão eu vou fazer uma alteração. Eu vou retirar, na verdade eu não vou retirar esse printf, eu vou apenas alterar. Nós vamos imprimir aqui o índice. Então eu vou colocar aqui o índice, vou saltar uma linha. Esse índice é a nossa variável i, e agora na sequência nós queremos imprimir todas as pessoas da tabela, certo? Porém, a gente precisa ter certeza que tem alguém na posição ali. Então, if, vamos verificar isso. A nossa tabela na posição i.cpf é diferente de 0? Se isso aqui for verdadeiro, significa que tem alguém, tem uma pessoa nessa posição aqui. Então, vamos chamar aqui o nosso procedimento imprimir pessoa. E aí nós vamos passar aqui a nossa tabela na posição i. Nós temos nessa posição uma pessoa que será impressa. Pronto. Por fim, olha só, fora do nosso teste, fora do if, assim que eu imprimir as informações de cada pessoa, eu vou colocar aqui outro printf para saltar algumas linhas pontilhadas, para imprimir aqui algumas linhas pontilhadas. Eu vou colocar então 2 contrabarras n, e vou imprimir aqui uma série de linhas pontilhadas. Por quê? Como uma pessoa tem muitas informações, contrato, data de nascimento, endereço, pode ficar meio confuso a impressão de tantas informações na tela, ok? Feito isso, nós finalizamos então o procedimento imprimir. Vamos fazer aqui as nossas alterações no main. A primeira alteração é na nossa tabela. A nossa tabela não vai ser mais do tipo inteiro, vai ser do tipo pessoa. Pronto. Estamos aqui inicializando a nossa tabela. A gente vai precisar apenas de uma outra variável. Eu vou criar aqui um ponteiro chamado busca. Pronto, um ponteiro do tipo pessoa. Aqui no inserir nós não teremos mais isso porque agora a gente não está inserindo um número inteiro. Dentro do nosso procedimento inserir, nós estamos fazendo aqui a leitura de uma pessoa. Olha só. Então é aqui que vai pedir todas as informações para preencher aqui uma pessoa. E aqui eu também preciso remover essa variável aqui. Olha só, a gente não vai enviar nenhum valor, a gente envia apenas a nossa tabela. Vamos alterar também o nosso case 2. Olha só, o case 2 é para fazer a busca, então eu vou trocar aqui valor por CPF. Qual CPF deseja buscar? Eu vou ler o CPF para a variável valor mesmo, não tem nenhum problema. E agora a nossa busca recebe a tabela e o CPF que a gente deseja buscar. Porém, a nossa busca ela retorna um ponteiro para a pessoa. E aí eu tenho uma função e uma variável. Não vai funcionar. Eu não posso ter uma função e uma variável com o mesmo nome. Então vamos alterar aqui o nome da nossa variável para buscar. E aí vamos alterar aqui também buscar. Então a nossa variável buscar vai receber o retorno da nossa função busca. Eu vou verificar aqui agora se essa variável é diferente de nula. Buscar. Se ela for diferente de nula, significa que existe aqui uma pessoa, certo? Vamos chamar aqui o nosso procedimento para imprimir essa pessoa. Eu vou colocar aqui um par de chaves, vou colocar aqui um printf, vou saltar uma linha e vou dizer CPF encontrado, 2 pontos, vou saltar uma linha. E agora aqui eu vou chamar então o nosso procedimento imprimir pessoa.
Porém, olha só, muita atenção aqui. O procedimento imprimir recebe uma variável do tipo pessoa. O que nós temos aqui é um ponteiro, certo? Então eu quero pegar o conteúdo desse ponteiro. Como que eu faço isso? Asterisco, buscar. Pronto. Então estamos pegando o conteúdo desse ponteiro aqui. Contudo, se o if for falso, significa que foi retornado nulo. Então eu vou colocar aqui CPF não encontrado. Pronto. E o nosso imprimir tabela não vai sofrer nenhuma alteração. A gente vai chamar aqui o nosso procedimento imprimir, passando a nossa tabela, e aí ele vai então imprimir toda a nossa tabela na tela. Vamos testar as alterações que nós fizemos aqui no código? Se eu esqueci de alguma alteração, vai aparecer aqui pra gente, aqui na nossa abinha de logs. Pronto. Eu vou então compilar e executar. Pronto, eu vou maximizar aqui a tela. Temos aqui então o nosso menu. Eu vou tentar imprimir. Vamos ver se vai funcionar. Opção 3. E aí perceba que nós temos aqui a nossa tabela com 30 posições. Eu vou diminuir o tamanho da nossa tabela, que logicamente eu não vou inserir 15 pessoas, senão nós vamos ficar aqui até amanhecer o dia. Então eu vou diminuir aqui o tamanho da minha tabela apenas para 11. Ou vamos colocar 15. Então desconsiderem esse cálculo aqui. Eu estou alterando esse tamanho aqui apenas para efeito de testes aqui, ok? Eu vou compilar novamente. Temos agora uma tabela com tamanho 15. Eu vou imprimir. Então perceba, temos aqui a nossa tabela de 0 até 14. Perfeito, perceba, toda a nossa tabela está limpa, vazia, não tem ninguém. Vamos inserir uma pessoa? Opção 1, inserir. E aí agora, olha só, nome e CPF. Faltou aqui limpar o buffer, então vamos fazer isso. Esse buffer tem que ser limpo lá na nossa função main. Eu vou fechar aqui, não precisamos mais dessa abinha. Estou aqui na função main, perceba, foi aqui que nós tivemos um problema. Ao ler a opção, o Enter ficou preso no buffer do teclado. Então, vamos limpar esse Enter que tem aí. Pronto, eu estou lendo um caractere e não estou salvando ele em nenhum lugar. Pronto, vou compilar e executar novamente. Novamente eu vou inserir, perfeito. Nome, Maria Madalena. CPF 123456, data de nascimento, perceba a data de nascimento no formato dia a dia, mês e o ano com 4 dígitos. Então, 10 de fevereiro de 1998. Pronto. Código do contrato, normalmente esse código ele é gerado pelo próprio sistema, mas aqui eu pedi para o usuário digitar, é uma forma da gente praticar a entrada e saída de dados. Então, código, pronto, um código aleatório aqui. Data de assinatura do contrato, vou colocar aqui 10/5 de 2010. Pronto. Cargo, auxiliar de serviços gerais. Salário, vou colocar aqui salário mínimo, 1.100. Rua, e agora eu vou colocar informações aleatórias para a gente não demorar tanto neste teste. Primeira, bairro. Segundo, cidade. Terceira, país, Brasil. Número 158, CEP 29 99999. Vamos imprimir para ver se realmente a Maria Madalena foi salva corretamente? Opção 3. E aí, olha só, a Maria Madalena foi inserida na posição 6 da nossa tabela. Então perceba que a posição 6 agora está ocupada. Para esse vídeo não ficar muito extenso, na hora que eu for editar eu vou cortar essa parte. Eu vou inserir mais umas 2 ou 3 pessoas e aí eu volto então para imprimir e mostrar para vocês como que ficou a nossa tabela, ok? Pronto, fiz aqui 4 cadastros e agora olha só, se eu imprimir a nossa tabela, opção 3, perceba, temos várias posições vagas e aí nós temos aqui as nossas pessoas. No índice 6, a Maria Madalena, no índice 8, o Antônio Carlos, no índice 10, a Gleice Fernanda e no índice 11, o Tiago. E aqui eu fiz de propósito. Perceba que esse CPF aqui, ele é parte desse CPF, ele não é igual. Aqui nós temos o número 36.000, aqui eu tenho o número 6.985. Por que eu usei esse CPF? Porque esse número aqui, ao fazer a divisão pelo tamanho da nossa tabela, que é 15, ele também vai gerar um índice 10. Então perceba, nós tivemos uma colisão e ele veio para a posição seguinte, a posição 11. Então, vamos pesquisar estes 2 CPFs, 36.985 e depois apenas o 985. Então vamos pesquisar primeiro a Gleice. Eu vou utilizar aqui então a opção 2, 36.985, índice gerado 10, o CPF encontrado, perceba, é o CPF da Gleice Fernanda. Vamos agora buscar apenas o 6.985. Então, novamente, opção 2, 6.985. E aí, olha só, o índice gerado é o 10. Encontramos aqui o Tiago. Porém, como nós vimos aqui, o Tiago está na posição 11. Então, a nossa tabela está funcionando perfeitamente. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E deixa seu like nessa aula, vai. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo gratuito aqui do canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.